Olá, tudo bem? Eu sou a professora Lucy. Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito do realismo-naturalismo. Para você que está estudando essa matéria e precisa de um pouquinho mais de informação, vamos prestar atenção nessas dicas a respeito dessa teoria que dominou a segunda metade do século XIX. O realismo-naturalismo foi um período artístico que veio em função também de um contexto muito importante. O que acontecia no segundo momento, na segunda metade do século XIX, era uma ebulição das ideias científicas e filosóficas do período. Então vamos pensar que toda obra escrita no período do realismo e naturalismo, de uma maneira ou de outra, estava bebendo da fonte científica com as teorias como determinismo. O determinismo, fundado pelo francês Hippolyte Taine, chamado também na teoria de Hipólito Taine, né? Hippolyte Taine ele dizia que o comportamento das pessoas, o comportamento era determinado por 3 fatores: raça, meio e momento. Nós vamos notar que alguns escritores nesse período, alguns escritores resolveram beber dessa fonte, né, do determinismo para poder explicar o comportamento de suas personagens. Depois veio também o positivismo do Auguste Comte. E o positivismo era uma corrente cientificista. Geralmente os positivistas tentavam explicar a realidade por meio da ciência, por meio de experimentos positivos. Então daí que era uma teoria voltada para o ateísmo em muitos aspectos. E nós vamos notar também alguns livros, tanto em Portugal quanto no Brasil, nesse segundo momento aí do século XIX, utilizando as ideias positivistas do Auguste Comte. Por fim, uma teoria que chamava muita atenção naquele período era o evolucionismo ou darwinismo, né? Charles Darwin, por meio da sua teoria que os mais aptos sobrevivem, a lei do mais forte, a lei da seleção natural, acabou influenciando também muitos escritores do realismo. E muitos escritores bebem dessa fonte para poder traçar o destino das suas personagens. Nós vamos encontrar escritores em Portugal importantes como Eça de Queiroz e também escritores no Brasil como a Luísa Azevedo, que aproveitaram muito dessas teorias. Então, quando notamos quais são as características mais importantes da literatura do realismo e naturalismo, a gente divide um pouquinho, porque o realismo apresenta uma literatura mais discreta, é o retrato da realidade, ela é objetiva, essa literatura, só que ela é mais discreta quanto aos temas muito polêmicos. Então, toda obra realista procura uma denúncia social, é anticlerical, né? Tem uma postura contrária aos dogmas da Igreja Católica, principalmente. As obras realistas são muito objetivas, apresentam descrições muito detalhadas, né, do cenário, das personagens, colocam a culpa no meio para poder explicar o comportamento das suas personagens. Então vão apresentando essas características de uma retratação, né, retratar a realidade por meio dessas descrições muito minuciosas. Enquanto os naturalistas, que são realistas também, mas com atitudes mais radicais perante a realidade, esses naturalistas, eles acabam trabalhando a literatura dentro dos seus aspectos mórbidos, aspectos degradantes, de mau gosto, né? Falar daqueles temas mais polêmicos, prostituição, adultério, o tema sobre incesto, homossexualismo, vícios. E esses temas não são tratados discretamente como os realistas fazem, mas eles gostam de colocar, né, em pauta os assuntos considerados mais escandalosos. Dessa maneira, nós vamos encontrar obras como O Cortiço, da Luísa Azevedo, vamos encontrar obras também como O Mulato, né, do Adolfo Caminha, ou ainda o Ateneu, do Raul Pompeia. São obras que trazem uma tônica muito forte com relação às características do naturalismo. Então, olha, encerrando aí um pouco a dica a respeito dos realistas e naturalistas, pensar que ambos, né, são contemporâneos, eles acontecem ao mesmo tempo, só que os realistas, eles são mais discretos, eles tratam a realidade de maneira objetiva,
mas eles são mais discretos quanto aos temas considerados polêmicos, né? E depois, os naturalistas são aqueles realistas mais radicais, que acabam tratando a realidade de maneira mais científica. Então, um pouquinho mais para vocês aí só sobre o realismo e naturalismo, e depois vamos observando as obras que se enquadram nesses períodos, analisando cada uma. Até mais!